Bom, começando mais um episódio aqui do podcast Saia da Gaiola, episódio de número 14, já estamos na segunda temporada. E cada dia que eu converso com as pessoas aqui, eu vou ficando mais empolgada, né, com as temáticas, com tudo que a gente pode explorar. E hoje eu estou com uma pessoa muito legal, eu vou trazer o currículo dele para você. Ele é advogado, mineiro e empreendedor. Ele é mentor de advogados previdenciários e ele é amante do marketing jurídico e pai de 3, da Valentina, do João e da Elisa. Ele é também marido da Júlia. Eu estou falando hoje com o Fred Pataro. É Pataro mesmo? Pataro, certinho. Pataro. Fred, prazer ter você aqui hoje. Você é um Prazer é profissional que eu meu. admiro desde a primeira vez que eu tive acesso aí ao seu nome, comecei a acompanhar o Sim. seu trabalho. Acho que você tem muito do que eu acredito demais hoje, sabe? Da gente usar as ferramentas que a gente tem hoje, estar atualizado com a era que a gente vive, ao mesmo tempo manter uma essência e a profissão que a gente escolheu, enfim. Estou muito feliz de você estar aqui hoje e a gente poder conversar e eu aprender com você, viu? Eu que Seja agradeço. bem-vindo. Não vi a hora de estar aqui também. Eu gostei. Não, eu gostei demais também. Desde a primeira vez que eu te vi, fazendo ensaio da Paula na época, a Paula que é minha aluna também. E já Então, teve achei aqui, inclusive, a fantástico. Paula. Isso. Achei fantástico o episódio dela, inclusive. E não, me deu muita vontade. Eu gostei demais do ambiente, gostei demais da sua condução também. E isso acaba atraindo, né? Então eu gostei muito. Obrigado por ter me convidado para estar aqui. Para mim é um prazer. Tá bom, um presente para a audiência também que vai poder explorar aí hoje tudo que a gente vai conversar. Fred, eu queria começar, acho que a gente tem, hoje vai ser até difícil da gente manter o time aqui, pode ser que a gente converse mais do que a gente costuma conversar, mas eu separei uma frase sua, que eu achei muito legal, que eu queria que a gente começasse com ela. Você é um cara que já, você hoje tem uma rede social ali legal, você já é reconhecido na sua área, você inclusive mentora outros profissionais, então você já tem uma certa autoridade. Mas você trouxe para mim que tudo que você construiu na advocacia até hoje foi motivado por querer uma liberdade de tempo para estar com a sua família. Sim. Então, assim, eu acho que às vezes a gente foca muito em resultado, número, não sei o quê, e às vezes a gente olha para alguém bem-sucedido e é isso que a gente enxerga. Sim. E uma das principais coisas que você trouxe foi isso. É, Como é que você fala dessa é motivação algo aí? que eu bato nessa tecla desde que eu comecei na advocacia. Na verdade, até na faculdade, eu via muito, Virginia, muitos advogados, por exemplo, iam palestrar, eu conto muito essa história. As pessoas iam palestrar e eles falavam com muito orgulho do trabalho até 11 horas da noite, até meia-noite. Ah, Muitos eram divorciados e aquilo me chamava atenção, porque tanto advogado divorciado, eu não vi meu filho crescer. Então, assim, eu meio que, na minha formação, eu já entendi o que eu não queria. legal. Então, meio que começou por aí. E eu sempre fui um cara muito assim, eu não gosto muito de ter horário marcado. Eu sou um cara muito metódico, porém, eu gosto de liberdade. Eu gosto, por exemplo, em vez de morar aqui, deixa eu morar em outro lugar. Eu vim muito aqui, agora deixa eu ir para outro lugar. Eu gosto muito dessa liberdade de tempo. E eu queria muito ter tempo também para poder ver meus filhos crescerem. Então, isso é algo que eu lutei muito desde a minha faculdade, quando eu ainda nem filho tinha, mas eu já estava com a Júlia, eu e a Júlia estamos juntos há 26 anos. Então, tudo que a gente construiu de meta, de objetivo, e na época nenhum de nós dois tínhamos condição financeira para poder galgar muitas coisas. Mas a única coisa que a gente sabia, e isso não depende de financeiro, é que a gente queria ter tempo para os nossos filhos. A gente queria que eles fossem educados por nós, a gente queria poder dar o melhor para eles. E para que isso acontecesse, eu sabia que eu teria que ser dono do meu tempo, entende? Eu não poderia vender tempo, porque se você vende tempo, você tem a mesma 24 horas que todo mundo. Então eu queria ser um comprador de tempo, não um vendedor de tempo. Bom, e você já teve esse insight na faculdade? Já na faculdade, porque eu tinha que criar um plano, uma estratégia para eu poder seguir esse meu sonho, né? E para criar essa estratégia, passava que, por exemplo, concurso público. Por mais que eu respeite, a gente tem muita admiração por todas as profissões, mas no concurso público eu sabia que eu ia ter que entrar num horário, sair num horário, eu teria que eu seria subordinado a alguém, mesmo com o concurso público. Então eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, que ele fala assim, eu vi ele falando, não sei se essa frase é dele, mas eu vi o Flávio Augusto falando isso um dia, ele falava, o passarinho na gaiola, ele tem muita segurança, que é o que todo mundo vai para o concurso público, mas só que ele não tem liberdade. Então, aquilo bateu muito, assim, eu ouvi ele há muitos anos falando isso,
E isso me prendeu também, me chamou a atenção. Falei, cara, é exatamente isso. E desde a faculdade eu tinha esse pensamento de forma mais intuitiva. Porque os meus pais, eles, por exemplo, meu pai, ele é aposentado da CEMIG, da companhia, para quem não é de Minas, da Companhia Energética aqui do estado de Minas. E a vida inteira ele tinha que ficar refém de alguma coisa para ele não perder o cargo dele na cidade que ele estava. A minha mãe é a mesma coisa. Era professora da rede estadual, mas a qualquer momento poderia ser mandada para um lugar, para outro, e assim como meu pai também. Então a gente ficava sempre naquela ansiedade de, pô, será que ano que vem eu vou estar aqui? Será que eu vou poder? Então a gente ficava sempre preso a algo que não dava para controlar. E isso me levou para uma direção, acho que foi até meio que automático, e me levou para uma direção contrária. Eu quero o oposto disso. Eu quero poder escolher onde eu vou morar, onde eu vou levar meu filho para estudar, se eu posso levar meu filho para aula, se eu posso, por exemplo, eu levo ele para a escolinha de futebol, eu levo a minha filha para o violão, eu levo... Isso para mim tem muito valor, isso tem mais valor do que qualquer outra coisa. E a gente planejou isso, sabe? Não foi uma coisa assim que aconteceu, não. A gente planejou realmente a nossa vida para isso. Então, só para a gente... Eu acho que é um ponto importante que você tocou, acho que várias pessoas da audiência podem estar passando por isso, e aí eu acho importante entender o que é que você gosta, o que é que você quer para você mesmo. Então, quando eu e a Júlia, que é a minha esposa, quando a gente... ela é formada em nutrição, eu sou formado em direito, então ali são duas profissões totalmente opostas, e a gente chegou à conclusão que um de nós teríamos que abrir mão meio que da profissão para poder educar nossos filhos, enquanto o outro corria atrás, e foi uma decisão nossa. E isso tem um custo. Isso tem um custo não financeiro, mas psicológico, de julgamento, principalmente para a Júlia, ela aguentou muita coisa. Então, assim, é por isso que minha admiração por ela é diária, é renovada quase que a todo instante. Porque, assim, tudo que eu consegui foi junto dela. Então, foi porque ela conseguiu ali segurar uma parte, eu ia na outra. Só que a gente tinha muita convicção também, onde a gente queria chegar, sabe? Então, isso ajudou muito. Então, talvez o que atrapalhe muito as pessoas é o fato delas ficarem preocupadas com o que o outro vai pensar. Porque sempre o outro tem uma opinião sobre a sua vida que, na verdade, às vezes não é o que você quer para sua vida. E aí, é respeitar, ouvir, não ficar debatendo, não tentar provar para a pessoa que ela está certa e seguir o que você busca, né? Então, isso foi muito importante para essa escolha da liberdade, respondendo a sua pergunta, da busca da liberdade. Quando eu falo liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica, inclusive, e não vou ser hipócrita, liberdade financeira, ela é importante também, porque é ela que proporciona você poder morar onde você quiser, você poder, enfim, trabalhar no seu tempo, né? Isso tudo o financeiro que faz, mas você não consegue a liberdade financeira antes de ter um método, antes de você percorrer ali um caminho, né? Senão É o processo, né? Tem um processo para isso, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. E incrível, assim, mas lá na faculdade, há quantos anos atrás você se formou? Eu formei em 2006, em Viçosa, né? Há 20 anos, então. Há 20 anos. Lá, há 20 anos atrás, você sabia o que você queria, o que você não queria, né? Eu comecei por o que eu não queria. Pois é, você já sabia o que você não queria, Isso. você queria essa liberdade de tempo. Você já enxergava que o direito ia te dar essa possibilidade? Porque, igual você falou, a maioria dos palestrantes, dos professores, vinha de uma dinâmica de trabalhar até não sei quantas horas e tal. Porque hoje é muito fácil a gente olhar para um digital, para um... Sim. Né? Como é que você enxergava? O que você tinha em mente lá Então, atrás? é bem interessante essa pergunta, que você vai me dar a oportunidade de falar algo que talvez eu não tenha falado ainda. Quando eu me formei, eu vim para Belo Horizonte. Eu tenho um irmão do meio e eu sou o irmão mais velho. E eu tenho uma irmã caçula também. E eu sou o irmão mais velho. Então eu sempre fiquei preocupado em estar perto do Paulo. Paulo é o meu irmão do meio. E aí ele quis vir para Belo Horizonte para terminar a faculdade de farmácia dele aqui. E eu falei, cara, vou atrás dele, de qualquer forma, e tudo, porque em Viçosa eu não conseguia emprego. Ninguém dava oportunidade. Eu precisava aprender alguma coisa também. E eu queria, ao mesmo tempo, estar perto do meu irmão, para poder ali, meio que coisa de irmão coruja ali, ficar, enfim, próximo. E aí vim também para BH, falei, vou tentar minha vida lá. Inicialmente eu fiz uma pós-graduação, e acho que pouca gente sabe, em Direito Público. E aí, na primeira entrevista, eu lembro que, e aí é porque era o que eu tinha, precisava trabalhar, primeiro aprender, para depois para buscar essa liberdade. Então, primeiro eu tinha que trabalhar em algum lugar. E aí, na primeira entrevista, eu lembro que a pessoa perguntou se eu
falou que eu teria que assinar algumas coisas sem ficar questionando muito, e ali eu já me acendeu um alerta, falei, opa, isso aqui eu já não quero, perdi minha pós-graduação. Então foi um ano que eu praticamente joguei fora ali. E aí, de forma bem resumida aqui, eu tenho um tio que infelizmente ele faleceu no final do ano, muita saudade, até uma forma de homenageá-lo. Eu sou muito grato a ele, eu acho que ele foi o responsável por eu ter conquistado a liberdade. Por quê? Eu estava em Belo Horizonte já tentando emprego há muito tempo e todo mundo tinha o mesmo argumento. Você não consegue, ó, eu não posso te dar uma chance porque você não tem experiência. E eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes, sou de uma cidade muito pequena. E aquilo foi me frustrando, e meu pai me acompanhava ali naquela época, ele já estava aposentado, e a gente não conseguia. Moral da história, não conseguimos, nenhum lugar para trabalhar. E a gente não tinha condição de abrir um escritório, pô, eu não tinha nenhuma experiência realmente. E aí esse meu tio, ele trabalhava para uma empresa aqui em Belo Horizonte, de Belo Horizonte, na verdade, ele é de Urucânia, né? E ele trabalhava para uma empresa que lembra até o nome, chama Resende. É uma empresa de representação comercial que fica ali no Califórnia. E ali a Resende, ela tem um corpo jurídico, né? Não sei se tem ainda, mas na época tinha um corpo jurídico. E meu tio, por algum motivo, precisou desse corpo jurídico por algum motivo naquela época, e sem eu saber, ele pegou o telefone num dia e ligou para o advogado que atendia a Resende, doutor José Ayrton de Freitas, lembro o nome dele também. Ligou para o Zé Ayrton e falou, olha, eu estou com um sobrinho aí, ele não tem experiência e tudo, mas ele tem muita vontade, sem eu saber. Eu já estava decidido, inclusive, até abrir mão do meu sonho e ir para concurso, porque eu sabia que já não estava dando jeito mais. Ligou para o Zé Ayrton e, por uma obra do destino, eu acredito muito em Deus, eu acho que é coisa de Deus mesmo. O Zé Ayrton estava sentado com o doutor Joventil, que foi meu grande mentor, fechando a sociedade. O Zé Ayrton como investidor, o Joventil na época nem eu conhecia, foi ali para fazer um negócio com ele, com uma ideia, que era implementar o previdenciário em Minas. Naquela época não era um ramo, para você ter ideia, a gente nem teve previdenciário na faculdade. É recente isso. É recente, o previdenciário entrou na cadeira das faculdades recentemente. Que coisa. E aí, olha só, o Joventil estava sentado, e aí, manda ele vir aqui amanhã. Eles acabaram de fechar a sociedade, manda ele vir aqui amanhã. No que eu cheguei, eu já estava frustrado com isso. Falei com meu pai, falei, eu vou em respeito ao tio Serginho, vou lá fazer entrevista e tudo, mas já vou chegar falando que eu não tenho experiência, enfim. Cheguei lá e falei, olha, sou de uma cidade de 10 mil habitantes, não tem nada para oferecer para vocês, não tenho experiência nenhuma, zero de experiência. Na época da minha faculdade em Viçosa, os advogados não davam sequer estágio para a gente direito, com medo de virar concorrente. E aí responde uma pergunta, por que eu achava que a advocacia dava resultado de liberdade, é por isso. E nesse momento eu falei com eles, falei, olha, a única coisa que eu tenho é vontade, força de vontade. O que vocês me mandarem fazer, se estiver dentro da lei, eu vou fazer. Se precisar trabalhar 24 horas e tal, sair de lá com um emprego. Salário mínimo, sem carteira assinada, morando em Belo Horizonte, mas eu achei o máximo. Porque eu falei, cara, esse cara tá me dando uma oportunidade, ele vai me pagar para me ensinar a trabalhar. E aquilo eu achei o máximo. E ali eu falei, cara, só depende de mim agora, porque eles me colocaram na mão de um empreendedor. O Joventil era um empreendedor, ele era um advogado, mas era um empreendedor. Ele viu um mercado inexplorado, gigantesco, na época que não existia. Eu conhecia o nome dos previdenciaristas de Minas. Eu sabia que tinha um muito forte em Sete Lagoas, chamado Gilson, e um muito forte em Jiquiri, chamado Geraldo. Eram os únicos dois em Minas, que tem 853 municípios. E você imagina isso no Brasil. E ali eu falei, é a minha oportunidade, é a minha chance, eu vou fazer de tudo. E, moral da história, comecei com eles ali, entendi que tinha um mercado muito grande, o Joventil me levava para o interior, ali ele me ensinou uma vez só, fui pegando tudo, a primeira vez me levava para o interior, ali a gente tinha o que a gente chamava de Padre Ads, né? Hoje tem o Google Ads. A gente ia no padre e falava, ó, você vai falar na igreja aqui, amanhã nós vamos vir aqui, vamos atender a população inteira, que não tinha advogado nos lugares que a gente ia, né, obviamente, e nós vamos estar aqui atendendo a população, e quem precisar de auxílio jurídico, estaremos em tal lugar, você vai ceder ali a casa paroquial ou o salão, enfim. Coisa, Fred. E eu cheguei a atender 200 pessoas num dia, 300 pessoas num dia. Cara do marketing, porque você já tem um marketing assim... Vários, nem existia. Que isso. Nada. E ali eu falei, cara, e aí eu fui mapeando isso, né? Só que eu mapeei para empreender com ele. Então eu falei, num belo dia, depois de uma determinada
depois de determinado tempo, né? Eu virei para o Juventil e falei, olha, não estou cansado, estou adorando o que eu estou fazendo, mas preciso de uma estagiária, foi quando a Paula entrou na minha vida. Que coisa. Preciso de uma estagiária, ele permitiu que eu contratasse, e a Paula foi... Eu fui lá na porta da Paula, precisa de um estágio? Eu tenho para você. E, enfim, e ali começou a história da Paula no Previdenciário também, achei bem interessante. E eu falei com ele, me dá 5% do que eu produzi. Você pode me dar Minas Gerais inteira, que eu rodo, durmo em carro, faço o que precisar. Mas me dá 5% do que eu produzi. Moral da história, essa sociedade ela acabou em 2012 por uma, não foi briga, mas foi algo, uma desavença entre os sócios, senão eu estaria lá até hoje, provavelmente. Eu gostava de intraempreender, eu acho que é uma forma de você, advogado, ter liberdade também, empreender dentro de escritórios de advocacia que tem empreendedores e não advogados. E ali eu pedi para ele esse 5% e ele me deu os 5%. Moral da história, eu recebo até hoje. Eu saí de lá em 2012, eu ainda tenho recebimentos de lá. Para você ter ideia do tanto que a gente conseguiu plantar. Eu cheguei a cuidar de 4.000 processos lá sozinho. Eu fazia petição, eu fazia audiência, eu levava na Justiça Federal para distribuir, porque não era digital, tudo isso. Então, esse insight que eu acho bem poderoso também é você fazer algo para o outro sem esperar nada em troca, no sentido de o que o tio Serginho fez para mim, me abriu portas, eu conheci o Juventil, que me ensinou o que é empreendedorismo, sem saber que ele estava me ensinando o que é empreendedorismo, sem saber que ele era um mentor, mas ele foi o verdadeiro mentor, tanto que quando ele saiu de lá eu quis sair também, porque com todo respeito aos outros sócios, mas era por ele que eu estava ali, né? A minha admiração toda era pela figura dele ali, ensinando, era aquele cara que ensinava sempre, sabe? Aquele cara que você toma um café com ele e a frase que ele te fala ali, você vai guardar e vai usar no dia seguinte. Então, era isso. Então, eu tenho muita admiração por ele até hoje. Ele me permitiu abrir um escritório paralelo a isso, na minha cidade, que ficava a 250 quilômetros de distância. E aquilo ali também foi um laboratório muito grande para mim, sabe? Então, por todo esse aprendizado ali, que caiu meio que, entre aspas, no meu colo e eu soube aproveitar, ali eu sabia que eu tinha demanda infinita. Você sabe? tinha um caminho diferente Eu tinha um daquele caminho direito diferente. tradicional também. E aí eu passei a investir tudo que eu ganhava, assim, eu juntava uma partezinha que sobrava muito pouco, e depois que eu comecei a ganhar comissão, eu comecei aí sim a ver mais dinheiro entrando, e eu comecei a juntar para investir em marketing. E aí naquela época, qualquer coisa que tivesse de marketing, eu estava correndo atrás. E o que era as Então, coisas? por exemplo, eu lembro de um evento que eu fui, o primeiro evento no Frei Caneca, em São Paulo, que era um evento de marketing para advogados. E naquela época não tinha mentoria, Instagram, nada disso. E eu lembro que foi um evento, não sei se foi da Startse, que é muito grande hoje, eu não lembro quem fez, eu não vou lembrar quem fez. Mas eu lembro que eu fui e eu vi tanta coisa que eu falei, cara, é isso e tal. E tinha 200 advogados do Brasil inteiro, muito pouco. Uhum. Nós temos 1 milhão de advogados no Brasil. Naquela época, vamos chutar aí 600 mil, 700 mil. 200 advogados procurando isso. Falei, cara, isso aqui tem um mercado gigantesco aqui por trás disso. Né? E foi aí que isso foi me despertando. Né? Foi quando eu conheci, por exemplo, o Edu Ketz, que é o fundador do ADV Box, para quem é do direito, sabe, que é o maior software que tem para escritórios de advocacia. Hoje sou sócio do ADV Box, então eu tive a oportunidade de primeiro ser um admirador, depois ser um usuário, um cliente durante muitos anos, e hoje eu tenho a honra de ser sócio lá no ADV Box, então tenho muito orgulho disso ter acontecido. Então, uma coisa que eu poderia dar de insight também para quem está nos escutando aqui, eu ouvi um termo, não jurídico, mas um termo uma vez, serendipidade. É você estar em vários ambientes que você busca, que a coisa acontece não por acaso, mas é porque você está em tantos ambientes que o que você procura vai chegar para você. Chega. Entende? É bem nesse sentido. Incrível, Fred. É bem claro que tem também uma visão empreendedora, uma visão... Sim. Você é visionário, assim, sem dúvida. E aí, você fala muito que você se descreveu assim em algum lugar aí que eu pesquisei, que você é um apaixonado por marketing jurídico e pelo empreendedorismo digital.
Você acha que esse marketing jurídico que você acabou de falar agora, né, o quanto valioso, o quanto era uma oportunidade gigante, que eu acho que ainda continua sendo, né? Muito. E Só aumenta. esse empreendedorismo digital, porque aí a gente já fala, né, você estava lá no Padre Eds, né? E agora você está na era das IAs e da rede social. Como é que você enxerga isso? Enfim, como que você usa isso? Quanto que isso impacta no sucesso de um Então, profissional hoje? eu acordo vibrando todos os dias. Assim, eu sou muito grato a Deus por estar atravessando esse momento que a advocacia está atravessando agora. Muito, muito mesmo. Assim, acho que nós somos, todos os advogados que estão me assistindo, vocês são privilegiados por estar vivendo esse mundo que a gente está vivendo hoje. É para todo mundo, inclusive. Não tem desculpa. Acho que é Não para tem tudo quanto desculpa. é profissão hoje. Eu gosto muito de citar o Eric Filizoli, é um aluno, e ele me falou uma coisa outro dia, eu nunca vou esquecer, foi muito gratificante ouvir isso, porque ele entrou na confraria, que é o nosso mastermind, né? E aí o Eric contou pra gente, ele começou atendendo em um boteco em Fortaleza. Hoje é um dos maiores advogados que tem no Nordeste, entende? Isso menos de 5 anos depois. Então olha só o que a advocacia proporciona para as pessoas. Estou dando um exemplo do Eric, mas eu posso citar o da Paula e de várias outras pessoas, eu não quero ser injusto com ninguém. Eu tenho centenas de mentorados que mudaram de vida com a advocacia. E o que eu acho mais interessante que o Eric me falou, que eu nunca vou esquecer, ele falou assim comigo, e aí valido o que eu acabei de te falar na pergunta anterior. Ele falou, seu Fred, você não sabe, mas eu te conheci quando você estava em tal ecossistema, você abriu a mentoria, só que eu falei que eu não tinha dinheiro para poder comprar o seu curso, e você me deu o seu curso. Foi assim que eu comecei. Foi aí que eu consegui dinheiro para poder entrar na confraria, foi aí que eu consegui. E eu achei aquilo tão interessante que eu falei, cara, eu não lembrava disso, porque normalmente a gente faz essas coisas, né, para publicar, para, né? E isso anos depois, ele me falou isso agora, esse ano. Então, assim, 5 anos que a gente está junto já, e eu entendo que, assim, se eu conseguir, se o Eric conseguiu, com todas as nuances que a gente passou, eu acho que é para todo mundo, sabe? Eu acho que quando eu vejo alguém dando desculpas, falo, olha, vai te dar muito mais trabalho ficar inventando desculpa do que você aproveitar isso que está passando na sua porta, sabe? Essa oportunidade que está passando na sua porta. Porque assim, eu vou ser bem sincero, Virginia, quando eu comecei lá, mesmo com o doutor Juventil, eu sabia que ele tinha um mercado gigante e eu corri atrás desse mercado e até hoje eu usufruo disso, que é prospecção via palestras, vários canais de aquisição que a gente tem hoje na advocacia. Mas antes, só pessoas poderosas, pessoas que tinham familiares, advogados, acesso, por exemplo, a revista, televisão, rádio, o que era extremamente caro para você entrar. Esse podcast que a gente está fazendo, que é muito democrático. A pessoa não paga nada e isso que eu estou contando para ela, ela vai aprender de graça. Ela não precisa da minha mentoria, tá? Ela não precisa. A minha mentoria, ela pode dar uma metodologia para ela seguir ali, mas se ela ouvir o que eu estou falando aqui E aplicar, ela já muda a vida dela. Ela já muda a vida dela. Não que eu tenha algo, não é isso, mas é porque assim, é muito simples. As coisas estão acessíveis, né, Fred? Eu falo isso sobre mim também. Esse seu discurso ele é meu, de que se fosse há 15 anos atrás e eu tivesse que empreender, eu sou jornalista. Eu teria muita dificuldade, porque se eu tivesse que abrir um negócio e depender para divulgar o meu trabalho, igual você falou, de uma revista, de um outdoor, de uma televisão, É caro. Ia ser muito difícil de eu conseguir. Né? Hoje eu empreendo e são multiplataformas. É o que você falou, eu tenho um podcast, eu posso ter um canal no YouTube, eu posso ter uma newsletter, eu posso ter, enfim, vai depender da sua habilidade, do público com quem você vai falar, mas ferramenta a gente tem. Então eu acho que a gente vive a melhor era para empreender. Também acho. Eu falo sempre da advocacia, porque é a minha profissão em tudo, mas eu acho que em qualquer profissão, tá? Eu acho que é para mudar de vida mesmo, é mudar a realidade da família mesmo. Assim, é você sair do plano A e ir para o plano Z. Exatamente isso, sabe? Para todo mundo. Que não tem desculpa, que não tem preguiça, que não fica colocando a culpa no outro, ou na internet, ou no frio, na luz, enfim. A pessoa que tem muita desculpa acaba não sobrando tempo dela aprender, e muito menos de empreender. E outra coisa, é muito interessante a gente falar isso, para tirar até um pouco da ansiedade, mas eu já tentei e não consigo. Empreender não é que empreender é para todo mundo. Muita gente vai intraempreender. Então, por exemplo, a gente está aqui nos bastidores com a minha sócia, a Arielle, ela tem um intraempreendedorismo na veia. Ou seja, ela entrou no escritório como estagiária, hoje ela é sócia do escritório. Entende? Ela não precisou, por exemplo, passar
pelos obstáculos que eu passei, tomar os prejuízos que eu tomei, ela não precisou. Ela tem uma segurança maior. Tá bom que ela, às vezes, não vai conseguir alcançar o resultado que o dono, que o pegou ali tem, mas é um resultado muito acima da média. Muito acima da média. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não quero empreender. Tá, tudo bem, mas adquira habilidades que você possa levar a sua habilidade para dentro de um escritório de uma pessoa que empreende, né? Eu tenho lá, centenas de alunos buscando pessoas que querem empreender. Sim, Sabe? E o e até mercado para tá quem está aí. no corporativo, Fred. Eu tô vindo recente de um evento sobre LinkedIn, com uma profissional especialista da área, e aí focado nem para empresários, a gente até vai focar nisso depois, mas para pessoas que estão no mercado corporativo mesmo, profissionais. Se essas pessoas não se enxergarem como uma marca, mesmo não sendo dono de um negócio, mesmo não sendo empreendedor, essas pessoas não vão se destacar. Não. Essas pessoas não vão ser as pessoas que vão conseguir promoção, que vão ter as melhores vagas. E a gente falou muito lá que o mercado ele não promove os mais competentes, infelizmente. Ele promove aqueles que conseguem se vender, que conseguem comunicar. E não é nem ruindade, nem, sabe, de quem... Não. Se você não mostra o seu valor, e hoje a gente tem muita ferramenta que contribui para a gente gerar um conteúdo, para a gente conseguir comunicar o valor que a gente tem além do currículo, além só da técnica, né? Você vai ficar para trás. Sim, é claro que uma pessoa, se ela mostrar o seu valor e for incompetente, o próprio mercado elimina ela. Claro. Mas o outro lado não funciona. Não adianta você ser competente e não mostrar que você existe. Não adianta. Não tem jeito. Eu recebo nas minhas mentorias, eu recebo muito advogado falando assim, eu já tentei tráfego, eu já tentei de tudo. E aí na hora que você vai ver, falou assim, deixa eu ver como está a sua vitrine, deixa eu ver como está a sua... Aí na hora que você vai ver, a pessoa não cuida disso. Então, o cliente, ele morre na hora que ele vai te visitar. Deixa eu ver se essa pessoa é isso mesmo que ela está vendendo aqui no anúncio ou no criativo, né? Como a gente fala, enfim. E aí, quando você vai ver a vitrine da pessoa, ela não está preparada para quebrar a objeção de forma indireta. Quebrar a objeção não é você me falar uma coisa, eu vou e te rebato, não é isso. A pessoa já pensa nisso. Não. É a pessoa, antes de pensar se você é advogado ou não, você já aparenta ser. E aí você deve ser também, ok, mas você precisa aparentar ser também. Fred, quantas pessoas, às vezes, de vários segmentos, sei lá, coisa para os meus filhos que eu estou escolhendo, um aniversário infantil, por exemplo, eu peço o orçamento, quando o orçamento chega no meu WhatsApp, eu já desisto. Tá tudo ligado. Pela forma como a pessoa se apresentou, pela forma com que ela me... E às vezes é excelente. Tá tudo ligado. Mas se ela não me comunica isso, cara, eu não vou ter... E hoje é questão até de tempo. Sim. Não tem tempo de ver, e hoje é uma engrenagem, né? Eu falo sempre assim, às vezes você tá olhando para um motor inteiro ali, mas hoje é uma engrenagem. Um parafuso que você deixar solto, já era. A engrenagem para de funcionar. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui contratar um ortopedista. Tava com problema no joelho, futebol, fui contratar um ortopedista. Quando eu vi o ortopedista, fechei tudo, só que o que eu fiz? Opa, deixa eu ver a avaliação dele no Google. Entendi o posicionamento dele e a avaliação no Google. O posicionamento era até mais ou menos, e a avaliação dele no Google não era nota 5. Isso já me fez desmarcar a consulta. Olha para você. E já me fez procurar um ortopedista especialista em joelho. Eu falo isso, as pessoas então, não acreditam. Não, mas isso hoje é real, isso aí é 100%. Eu não faço nada hoje sem olhar a avaliação do Google, por exemplo. Então, fazendo um raciocínio reverso, o que você precisa fazer? Pedir avaliação no Google. Se você é uma profissional, por exemplo, você como profissional, pedir. Eu saio daqui e já falo, Fred, o que você achou do meu trabalho? Então, me avalia no Google? Tá aqui o link, ó. Eu quero que você me avalie agora. Quanto você vai me dar aí? Eu quero ver. 5. Tá, o que você vai comentar sobre mim? Vou lá ver, hein? Quero ver. Vou comentar a Virgínia e tal. É preciso fazer isso. Se você for no nosso escritório, hoje tem mais de 1000 avaliações, 5 estrelas no Google. Muito bom. Isso é uma forma de quebra indireta de objeção. Muito bom. Real, inclusive, né? A gente não vai pedir ninguém para mentir, a gente não tem como comprar isso, não é isso. É real. Mas você precisa trabalhar todo esse posicionamento, não só o posicionamento pessoal, mas o posicionamento empresarial também, sabe? Hoje o mundo tá bem assim. E isso facilita muito, né? A pessoa te contratar. Abre portas, assim. Abre portas. Absurdo. As pessoas às vezes ficam muito focadas em números, sabe, Fred? Quantos seguidores você tem? Isso. Não sei o quê. Cara, às vezes portas se abrem para mim muito por esse ecossistema que eu tento ajustar. E às vezes a pessoa vem fazer algo comigo, ela nem sabe quantos seguidores eu tenho. Sim.
Imagina. sabe? Isso nem é importante para a pessoa, porque ela enxerga ali foi construída uma percepção de valor que está tudo muito alinhado. Eu não quebrei isso igual esse fisioterapeuta? Você Não, foi foi um ortopedista. ortopedista. Quebrou com você. É. Né? Então a gente vai, e não é óbvio que quanto mais pessoas você impacta, enfim, você tem mais chances de alcançar, mas Sim. não é só sobre isso. E tem que sair do egoísmo também, de pensar assim, eu não ligo para isso. Quem não liga para isso, grava isso que eu estou te falando, quem não liga para isso, em pouquíssimo tempo vai estar fora do mercado. Pouquíssimo tempo. Já tem pesquisas que mostram que o consumo por serviços já está mudando. As pessoas já olham avaliação, já olham outras coisas além da própria venda ali. Então eles vão além, sabe? E não tem ligação, você está correta, não tem ligação com o número de seguidores. Isso aí é o que a gente chama de métrica de vaidade, né? Claro que até pode, se você ter muitos seguidores é ótimo, mas não é isso que vai definir. Não É o seu posicionamento ali, é o que você faz, é ser intencional, né? Então é você, por exemplo, ter um destaque no seu Instagram, coisa boba, você ter um destaque no seu Instagram, onde a pessoa possa ter uma percepção de valor sobre você, que ela vai lá no íntimo dela tomar uma decisão sem raciocinar, porque ela viu um destaque seu que foi feito intencionalmente para aquilo. Tudo isso manda muito, Sem Virginia. dúvida, sem dúvida. E Fred, por que você acha que mesmo diante de tudo isso que a gente está conversando, que parece algo muito lógico, acessível e tudo, por que tantos profissionais talentosos ainda estão presos a um modelo de carreira que não funciona mais? Então, eu costumava falar muito isso eu falo isso muito, inclusive, com meus filhos, né? Quem acha que sabe tudo não aprende nada. E hoje, quem acha que sabe tudo e não aprende nada, fica para trás muito rápido. Se a gente pegar um gráfico vamos colocar, de inovações na década de 90 ou nos anos 2000, 2010 a 2020, era um gráfico de inovações que era assim. Se você pegar de 2022 para frente, pode ser até bem mais recente, o gráfico de inovação é para cima. Ele é vertical. Então, toda pessoa que quiser manter esse sistema de eu sou assim, eu vou morrer assim, vou viver assim, o mercado vai eliminar ela. E porque isso não é uma questão de opinião, é uma questão de quem tem que querer contratar o seu serviço é o outro, é o cliente, é você se adequar ao mercado. E não tem nada de errado nisso. É porque se a gente fala em posicionamento, a pessoa já pensa logo e eu vou ter que ir para a câmera, eu vou ter que... A pessoa já começa a misturar os assuntos, sabe? Ou às vezes E é o todo, né? A gente as pessoas pensam muito numa questão de mentira também, sabe? Também, eu vou me posicionar, eu vou ter que inventar, eu vou ter que criar algo. Não, cara, vou ter é que- justamente o contrário, é trazer Sim, a sua essência à tona. Os bastidores ninguém mostra, né? É o que eu costumo fazer. Quem é de verdade, mas quem é de verdade vai se sustentar com o tempo. Quem não é de verdade, o mercado elimina, sabe? Não tem como. Então não adianta a pessoa. A gente estava até brincando aqui mais cedo, né? Questão de relógio. Não adianta o cara aparecer como um relógio, carérrimo e tudo. Não é isso que vai. Isso pode ser importante para alguns ambientes, sim. Não é nem o caso aqui, não, tá? Não é nem o caso aqui, não. Mas, assim, falando de forma bem séria mesmo, assim, é algo que é importante, mas não é isso que vai te fazer posicionar, sabe? O posicionamento vai muito além disso. Vai muito além de você, por exemplo, ter alguma coisa. Vai em o que você pode entregar, por exemplo. Então, independente do dinheiro que você tem, quando você senta numa mesa, você consegue entregar algo, entregar uma informação, e isso basta você estudar, basta você se desenvolver. Você começa a ficar interessante. Você sai da parte do interesseiro e vai para a parte do interessante. Qualquer pessoa quer ficar perto de pessoas interessantes. Pessoas interessantes que somam, pessoas que te puxam para cima. Ambientes que te elevam, independente do que você tem, do que você conta, do que você não tem. Até porque para você ter, demanda tempo. Todo mundo que vende o ter em período curto está mentindo. Não existe isso. Todo mundo precisa passar por um processo, precisa passar por um caminho. Aí sim ela vai conseguir ter e ter o que ela quiser, não o que a pessoa impõe a ela, ela tem que ter isso, ela tem que fazer aquilo, ela pode ter e pode usar aquele tipo de... Não é isso. Você consegue se posicionar sendo você sabe muito bem disso, sabe melhor que eu. Você consegue se posicionar tendo o seu gosto, tendo o seu formato ali, e você vai atrair pessoas que vão se conectar com você. Alinhadas aqui. Né, alinhadas àquilo. E dentro disso, eu acredito que o ambiente manda muito, sabe? Hoje eu estava lá no escritório, um amigo chegou assim, ele estava muito bem vestido, muito...
Eu virei para ele e falei, pô, Luan, você tá bonito hoje, hein, cara? Você tá bonitão e tal. Eu elogiei. E aí um outro amigo nosso que estava lá em comum, estava sentado, ele falou, olha aqui, ó. Ele falou, ele percebeu na hora, ele falou assim, olha o que é ambiente. De forma natural, o Fred Feli elogiou o colega, elogiou. De hora nenhuma ele falou assim, já vai fazer isso, já vai fazer aqui, tipo, diminuindo o fato dele tá bem, dele tá... Não, jogando para cima. E ó, espontâneo. Não é algo pensado, vou elogiar para ter isso. Ter esse Não, resultado. espontâneo. E aí vem muito essa questão de ambiente, vem muito essa questão da ambiência, né? Você tá sentado nos lugares certos, e lugar certo não tem a ver com a pessoa ter ou não dinheiro, é bom que fique claro isso, né? Mas quando você senta em ambientes onde as pessoas te puxam para baixo, a tendência é que você também puxa para baixo, né? Já viu o balde de caranguejo cheio? Já chegou a ver no Nordeste quando você viaja? Não. Os caranguejos conseguem sair do balde, só que sabe por que eles não conseguem pular dali, sair e ficar vivo? Porque o outro caranguejo que está embaixo vai puxando, vai puxando. Nenhum consegue sair dali. Isso não era fácil, era um subir em cima do outro e pular e sair. Só que um puxa o outro. Esse tipo de ambiente, ele existe. E às vezes está dentro da casa da gente, Sem dúvida. dentro da própria família, os próprios amigos de infância, né? Não dá para generalizar. A gente tem que procurar a ambiência Por também. Às isso vezes a gente tem que acha que a gente vai cair na ambiência, né? Nascer na Exato, mas aí entra um ponto importante que é muito a sua área, que é o posicionamento. A forma como você se posiciona também vai deixar a pessoa perto ou longe de você, vai ou distante de atrair você. ou Vai repelir, atrair né? ou repelir. Então, se você se posiciona como uma pessoa que aceita brincadeiras de mau gosto, se você se posiciona, por exemplo, por exemplo, eu não sou amigo de homem que trai a esposa. Não sou. Sem dúvida. Se eu ficar sabendo ou se eu ver, eu me afasto. Porque, cara, se ele consegue trair a esposa, imagina o que ele pode fazer comigo. Se ele consegue trair a pessoa que está ali do lado dele A todo gente dia. começa a Eu estou dando normalizar esse também a exemplo, coisa. mas tem vários outros exemplos. Sim. Se você fica do lado de uma pessoa que te deixa para baixo o tempo todo, É. só vê seus defeitos. Tem uma amiga que eu não vi há muitos anos. Há muitos anos. Aí, há uns 2 anos atrás, eu a vi numa festa em comum. A primeira coisa que ela virou para mim e falou: eu tenho uma voz muito rouca. Nunca fumei e tudo, mas eu tenho uma voz muito rouca. Mas é a minha voz. Eu consigo falar só com ela. Tem jeito de eu mudar. A primeira coisa que ela falou: você precisa procurar uma fonoaudióloga, porque sua voz é muito ruim, você é mentor, tal. Já foi assim, eu não tenho problema em falar isso publicamente. Olha que coisa desagradável. A pessoa não perguntou nem se você está bem, como é que está sua família. Não, ela já chegou já apontando um defeito e já querendo pegar na dor. Entende? Então esse tipo de ambiente, por exemplo, eu afasto. Eu continuo, eu prefiro me afastar. Então é você também se posicionar de forma tal que esse tipo de pessoa vai se repelir naturalmente. E tá tudo bem, vida que segue. Cada um segue no ambiente que procura. Então eu acho muito que assim, a culpa também do ambiente é muito de quem está nele, sabe? Assim, a gente escolhe estar no tal ambiente. E aí não estou envolvendo aqui, é mais difícil para um, mais fácil para outro. Sim. Claro. Então, para quem nasce numa cidade maior, numa condição de vida melhor, é mais fácil estar em ambientes favoráveis ao empreendedorismo? Claro que é. Ou até comprar acesso a um ambiente, Ou né? comprar acesso Comprar ao um ambiente. curso, comprar uma mentoria, isso também nos dá acesso. Mas, e aí você tocou num ponto que é importantíssimo. Por exemplo, priorizar. Eu priorizei, principalmente depois de 2022, comecei a ver muita gente com resultado, ensinando como que teve aquele resultado, eu priorizei comprar esses acessos, sabe? Então, por exemplo, estou indo agora para São Paulo na próxima semana, um acesso bem caro, mas uma mesa que eu busquei sentar a vida inteira, nunca tive condição, e hoje que eu tenho condição, eu vou lá e vou sentar e quero aprender com os caras, e filtrar. O que eu entender que não é para mim, tudo bem, eu filtro, eu deixo lá, e o que eu entender que é para mim, eu quero trazer e levar para os meus, né? Levar para os meus funcionários, para os meus mentorados, enfim, para as pessoas que estão ao meu redor. Isso era uma coisa que eu queria trazer agora, né? Você contou aí da sua trajetória no direito, como advogado, mas você hoje é um mentor de Sim, advogados também. de advogados. E eu já tive a oportunidade de estar em um evento, conheço a Paula, que é uma mentorada sua e tudo, e observando também, acompanhando em rede social, eu percebo que você não tem só uma mentoria, ou mentorias, né? Programas ali, você tem uma comunidade. Sim, Eu muito entendo, fiel, então, adoro minha eu comunidade. entendo que é uma galera que está com você de fato, Sim. assim. Como é que é essa questão de comunidade? Você construiu isso de forma intencional ou você foi julgando o jogo das ferramentas que tinham e daqui a pouco Sim. você percebeu que tinha essa comunidade, hoje você cuida dela? Eu senti a necessidade, eu comecei a dar mentorias ali no final de 2020, por ali. E aí eu senti a necessidade muito grande no ramo do direito
de criar comunidade de pessoas que de fato vivem da advocacia. Porque embora eu mentore centenas de advogados, eu vivo da advocacia, eu sempre vivi da advocacia. Quem me deu tudo que eu tenho foi a advocacia. Claro que hoje a minha empresa de treinamentos, ela já está muito estruturada e me dá um resultado muito satisfatório. Porém, eu vivo ainda da minha advocacia. O meu grande laboratório é o meu escritório, sempre foi. Tá? Então, a minha Até porque prioridade. para você ensinar, Isso, você até tem porque que para ter. ensinar eu tenho que ter resultado. Eu entendo que sim, tá? Embora existam pessoas que são mais teóricas, não têm escritório, ensinam, tudo bem. Mas eu quis montar um ambiente de quem realmente joga aquele jogo, tá? E aí, fazendo isso, inclusive hoje na confraria a gente tem um programa de benchmarking que os alunos que se destacam, que têm um resultado muito grande, eles abrem para os outros alunos o que eles estão fazendo de diferente. Legal. Então, por exemplo, a gente tem um aluno do interior do Maranhão, eu não gosto de chamar de aluno, ele é um confrade, ele é uma Isso é uma pessoa que está ali dentro da característica nossa... de comunidade. A gente tem até os termos. Isso, ele é muito mais que um aluno, né? Ele também inclusive ele é um professor, acaba sendo. Os confrades, eles são também professores, porque eles acabam ensinando muito também. E aí ele abrindo lá, ele está num dos estados mais pobres do Brasil, né? E mesmo assim, ele tem o maior resultado de todos, pegando todo mundo, ele tem o maior resultado. Há meses ele já vem com esse maior resultado. Dos outros colegas de outros estados? De todos, do Brasil inteiro. Então, isso Isso não é uma desculpa, né, não é Fred? uma desculpa, isso chama muita atenção. É Maranhão. isso que é, ele montou um ecossistema. E isso é muito rico. Ele não pode ficar falando isso aos quatro cantos, mas o ambiente da confraria, ele é propício para ele poder se abrir e aprender, inclusive, com outras pessoas e adaptar alguns pontos do escritório dele, que já é muito grande, mas mesmo assim ele tem a humildade de aprender com outras pessoas que faturam menos que ele. Entende? Então aí responde várias perguntas que você fez anteriormente. Sim. Inclusive o fato de ter humildade para aprender sempre. Não tem como você aprender e agora esgotou. Não. Você vai viver a sua vida inteira tendo que aprender. E a confraria, ela é nosso mastermind. A gente tem um programa de acompanhamento também para advogados, que ali a gente dá todo o suporte para entender como a gente fez, não só no meu escritório, mas também nos escritórios dos meus alunos, dos meus mentorados. O que a gente fez passo a passo ali para a gente poder ter um resultado hoje, conseguir de qualquer lugar do Brasil atender qualquer cliente no Brasil inteiro, né? Então hoje a gente já tem, o maior número de clientes nossos hoje está no meio da floresta amazônica, uma cidade chamada Urucará, né? Uma cidade que o local mais próximo é Manaus, a 24 horas de barco. Então assim, o nosso número proporcional de clientes lá hoje é um dos maiores do escritório, e então é o que a advocacia proporciona. E como que a gente faz isso? Aí tem todo um método, tem a questão do posicionamento que a gente está conversando aqui, muito mais do que fazer tráfego. Tem toda uma esquematização, uma engrenagem que faz isso tudo funcionar, sabe? E a confraria eu quis fazer por isso, porque eu acho que é um ambiente de troca muito rico para todo mundo. Não só para mim, né? Eu vou lá, eu obviamente abro tudo que eu faço para os meus alunos. Por exemplo, eu vou agora em São Paulo, tudo que eu pego lá, eu levo os meus alunos primeiro. E mais que isso, outros mentorados abrem para os demais mentorados tudo que está dando certo. Porque tem escritório, e eu tenho muito orgulho em falar isso, tem muito escritório maior que o meu lá hoje. Muitos, sabe? O meu não é o maior. Que legal. Sabe? Muitos. O próprio Ramiro que eu citei aqui, que é do Maranhão e tudo, o escritório dele é muito maior. Então, assim, são pessoas que aprendem com a gente em determinados pontos ali, mas a gente também aprende muito com eles. Então eu tenho muito orgulho de ter essa comunidade fechada hoje, muito limitada, não adianta, por exemplo, a pessoa pagar e entrar, não é assim, a gente realmente é uma troca, né? Precisa passar por um programa de mentoria nosso primeiro, para a gente entender, inclusive questão de valores, porque não adianta a pessoa ter dinheiro ou ter um escritório de resultado, mas precisa comungar dos mesmos valores que a gente. Então, por exemplo, né? tem que agregar, né? Tem que somar ali para o grupo. É uma condição também. Fantástico, Fred. E aí, trazendo muito essas duas visões, essa que você trouxe aí, que você tem clientes lá na Amazônia e tal, e essa outra questão de que você tem um mentorado lá no Maranhão. Isso tudo conta muito das possibilidades que o digital traz hoje. Sim. Né? Desse acesso que a gente tem de poder levar o nosso conhecimento, ou enfim, trocar com pessoas que estão geograficamente distantes e tudo. E como é que eu queria e aí você como advogado, eu queria entender um pouquinho
como é que funciona a questão do expor? Até onde a gente pode expor o nosso trabalho no digital, até onde a gente não expõe, até onde eu vou usar essa ferramenta a meu favor, até onde eu tenho que ter cuidado, porque eu acho que eu acredito muito que é uma ferramenta incrível, mas eu também Sim. acredito que, principalmente em algumas profissões, eu acho que o direito é uma delas, né? Existem algumas regras, alguns cuidados que a gente tem que tomar. Como é que você enxerga isso daí? Os profissionais hoje têm que tomar cuidado, não só da advocacia, né, todos, para usar com moderação. Primeira coisa, né? Eu acho que essa questão da questão geográfica da advocacia, isso é muito interessante. A gente tem alunos hoje em todos os estados do Brasil e clientes também, em todos os estados, literalmente todos os estados do Brasil. Então é algo que a internet proporcionou. Então a gente abrangência geográfica, a gente não tem mais barreiras geográficas para crescimento, seja no escritório de advocacia, seja como mentor, seja como, enfim, não tem mais barreira geográfica. O ponto 1 é esse. O ponto 2 é você utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, toda a inovação com muito cuidado. No caso da advocacia, a gente tem regras próprias que a OAB nos impõe, porém, alguns advogados têm mais apetite ao risco, digamos assim. Por exemplo, no nosso caso, a gente sempre teve mais apetite ao risco. O que seria apetite ao risco? É a gente interpretar se aquilo que a OAB está impondo é legal ou não. O que ele está falando? Porque às vezes a gente faz uma interpretação também que não é o que a OAB está falando. Sabe, por exemplo, você pode ou não pode fazer aquilo, você pode ou não pode mostrar. A OAB colocou alguma coisa sobre ostentação há pouco tempo, mas digamos então, por exemplo, então quer dizer que um advogado que tem um poder econômico maior, que tem um carro, por exemplo, de um valor maior, ele vai ficar impedido de mostrar o seu carro, não é mostrar o seu carro, porque eu acho que isso nem seria um marketing, mas ele, por exemplo, ele não pode aparecer dirigindo o seu carro ali, senão a OAB vai dar uma advertência para ele, porque ele está ostentando, usando isso para atrair cliente. Isso é uma interpretação, por exemplo, que eu entendo que a OAB não pode fazer isso. E não faz, tá? Eu não vejo a OAB fazendo isso. Na prática, eu não vejo a OAB fazendo isso. Mas eu entendo que não poderia também, porque é como se você estivesse punindo o advogado que teve resultado. Ah, não, se você não tiver resultado, aí tudo bem, você pode mostrar, você é humilde, sim, total. Agora, se você tem resultado, não, você não pode mostrar. A OAB não pode fazer isso. Que aí seria você punir uma pessoa que já está com um resultado maior. Ponto 1 é esse. Então, o apetite ao risco, ele parte de você entender, interpretar e não levar a ferro e fogo aquilo que está escrito ali. Porque dependendo de quem lê, você vai interpretar de forma diferente. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você não querer passar na frente do passo que você está hoje. O que seria isso? Tem muitos advogados que chegam para mim falando, por exemplo, que tráfego não deu certo. Até citei isso aqui. E quando você vai ver, ela não montou um comercial, ela não montou um posicionamento, então ela pegou o tráfego e colocou na frente de outras etapas. Não vai funcionar, mas não é culpa do tráfego. Outro ponto, pessoas que chegam para mim e contratam uma IA para fechamento, uma inteligência artificial para fechamento. E às vezes não tem nem uma coluna vertebral montada do escritório. Eu sempre falo assim, gente, prepara a casa para receber a visita. Sim. Às vezes você não tem nem banheiro em casa ainda, você está construindo o banheiro, já está querendo fazer churrasco. Calma, vamos devagar, vamos passo a passo. Fez o banheiro, está tudo certinho, agora vamos receber a visita. E aí, tem muita advogado que chega, eu contratei um IA, mas não funciona e tal, porque tem muitos passos depois do fechamento. Depois que você fecha um contrato, você precisa coletar documentos, você precisa distribuir, você precisa retornar ao cliente. Então, todos esses passos, eles precisam estar numa engrenagem, como eu citei aqui. Se um falhar, toda a engrenagem vai por terra. Então, talvez uma melhor resposta para isso seja, nós estamos atravessando o melhor momento da história da advocacia, falando aqui para advogados, mas para mim, em qualquer profissão, nós estamos atravessando o melhor momento, desde que você saiba utilizar esse momento, porém, com método. E aí, método, hoje, todo mundo tem acesso, até gratuito. Se você pegar o canal do YouTube, meu canal do YouTube lá tem conteúdo gratuito. Podcast que a gente tem. Isso. Canal do YouTube. Você pega, por exemplo, os podcasts que você faz, tem lá a Paula falando, tem aqui eu falando, tem o canal do YouTube do seu mentor preferido, inclusive, você não tem que se conectar também, né? Às vezes a pessoa se conecta comigo, às vezes não. Às vezes se conecta com outro mentor que tem uma outra posição, um outro posicionamento, ele dá valor para outras coisas e não tem nada de errado com isso, né? É o que eu falei de ambiente, mas a única coisa que eu deixaria assim de dica de ouro é não tenta misturar fórmula.
sabe? Não tenta. Procura um caminho a seguir. Vou falar para advocacia, por exemplo. Se conecta comigo, segue o meu método à risca. Se conecta com o outro, segue o do outro. Deixa o Fred e vai seguir o do outro. Não tem problema. Mas siga um método, sabe? Não tenta ficar pegando de um, pega um pouco de outro, pega um pouco de outro. Isso não Para no funciona. meio do processo também. Para no meio do processo. Aí fica frustrado e acha que não funciona. A ferramenta não funciona. Começa a virar um hater ali de tudo que é papo, é mentira. Tá, hoje a gente teve o meu departamento comercial entrou em contato comigo, eu estava ali. Meu departamento comercial entrou em contato comigo, ó, fulano entrou em contato aqui e tal, mas ela tá a fim de entrar na mentoria, porém, ela entende que alguns assuntos são papinho furado, e tu falei, ó, já não tá alinhado com a nossa cultura. E tá tudo bem ela não acreditar, tá tudo certo, mas eu acho que ela não deve entrar Ela tem que no buscar outra ecossistema. pessoa. Ela tem que buscar algum mentor, alguém que ela acredita que aquilo que aquele cara fala é verdade. Sim. Se ela duvida de algum ponto, eu acredito que o ideal é ela não entrar. Porque, assim, já entra com muito preconceito. E aí, lembra do caranguejo que eu te falei? Começa a puxar os outros para baixo. Não, isso não dá certo, não, isso não funciona, e puxa o restante para baixo. E eu falo muito, E vai Fred, ter que que- posicionamento é filtro. Sim, filho. Ele vai filtrar quem gosta de você, mas ele também vai repelir quem não gosta, cara. A gente tem que ter tranquilidade com relação a isso. Lógico, e assim, de verdade, né? Não tem como todo mundo gostar de você, né? Não tem, isso é impossível. A gente nem dá conta de Quem atender busca todo mundo isso também. vai sofrer, vai ter crise de ansiedade, não vai. As pessoas não vão gostar, alguns não vão gostar porque você torce para um time, o outro não vai gostar porque. Falar nisso, o Fred mandou pra mim quando a gente estava conversando, ele mandou algumas. Eu quero que você saiba de algumas coisas pessoais minhas. Eu falei, me fala. Aí falou um monte de coisa legal e por fim falou do time dele que não tem graça nenhuma, que não tem nada de legal, entendeu? Falou que torce pro Cruzeiro. Eu falei, não, Fred, aí acabou um pouquinho a Pois é. admiração. Esse diminuiu o filtro para ele e falou, pô, então eu já não entro para confraria, porque teria que ter. Enfim. Brincadeira. Mas tá? brincadeiras à parte, a gente tem um viés muito assim de querer que a pessoa fique bem no ambiente também, sabe? Então, pro bem da outra pessoa, eu prefiro que ela não entre. Não é sobre dinheiro. Claro. E mais uma vez, né, não é sobre dinheiro. Dinheiro eu ganho com o meu escritório. Não, e o Fred, Então, para pronto. você trazer resultado para essa pessoa vai ser mais desafiador também. Muito. Você acaba tendo que convencê-la de muita coisa que você já sabe que dá certo. Exato. Você já tem centenas de alunos ali que dão certo aquilo ali. E aí uma pessoa entra e fala, não, não é assim. Não, tem que... E aí é complicado, né? Fred, a gente está caminhando para o final e eu queria te fazer essa pergunta, sabe? Se você faria algo diferente se você estivesse começando hoje? Ó, eu não faria dentro daquela realidade, mas começando hoje, que é a sua pergunta, o que eu faria era buscar, de verdade, sem hipocrisia, buscar quem tem resultado, o resultado que eu almejo. Então, se o resultado que você almeja, que você está começando hoje, digamos que está começando hoje, o resultado que você almeja é, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ser caretão igual o Fred ali, ó, tempo com a família, ficar de boa ali, jogar o tênis dele, o futebol dele e tal. Segue o Fred, vai lá que a gente tem toda uma metodologia que você consegue. Não, eu quero ter o mundo em minhas mãos e tudo. Você vai procurar algum mentor e tem para todos os gostos. Sim. Mas eu acho que a pessoa tem que ir para um ambiente que vai agregar para o que ela sonha para ela. E não porque eu sonho para ela, sabe? Porque ela sonha para ela. Então, o que ela quer, o fulano tem um resultado, possa seguir essa pessoa, entra num curso para você testar, depois você entra num mastermind, e aí você vai ter aquela ambiência que a gente citou aqui dentro, sabe? E assim, Virgínia, eu poderia dar muitas respostas lindas que o pessoal poderia até engajar mais, mas de verdade, hoje o acesso a gente compra. A gente consegue comprar o acesso. Inclusive não tem que ter tanta grana assim. Você pode começar por um acesso menor que já vai te dar um grande resultado, que você vai para um acesso maior. Foi assim com o Eric, que eu citei para você, e é assim com vários mentorados, e foi assim comigo também, sabe? A gente compra acessos, renova acessos ou não, que a gente acha interessante. E quando eu falo comprar acesso é porque isso diminui muito tempo, diminui muito erro, sabe? Então, por exemplo, tudo que eu já errei na minha vida, eu já fui roubado por funcionário, eu já terminei sociedade que dava muito resultado sem ter que brigar. Enfim, tudo que deu resultado para mim, a pessoa pega pronta. Tudo que deu resultado para aquela pessoa que ela busca ali a informação, a pessoa vai entregar para ela pronta. Então não tem para que ela passar por aquele caminho todo, tomar aquele prejuízo, não só de dinheiro, mas de tempo também. Não faz nenhum sentido, sabe? Eu acho que buscar acesso é o que eu faria hoje. Estivesse começando hoje, buscar acesso.
tem uma pergunta que eu coloquei agora para todo entrevistado, ter feito sempre no final, que é, se você já esteve preso em alguma gaiola, e que gaiola foi essa que hoje você está liberto dela? Caramba, que pergunta, hein? É algo assim que te limitava e que Sim, hoje sim. você acha que não limita mais, enfim. Tá, vamos lá. Eu já tive, vou me chamar de gaiola, então. Eu já tive preso assim, quando você tem. O meu próprio escritório, eu posso falar isso. Quando começou, quando eu tinha a sociedade, que inclusive eu respeito, admiro, tenho admiração por tudo que a gente construiu juntos, mas ali eu não tinha a autonomia que eu queria ter para empreender do meu jeito. Então a sociedade ela é muito favorável desde que as pessoas tenham sinergia e se complementem. Aí eu acho que é o melhor dos mundos. Mas se não tem sinergia, se os dois correm em direção contrária, manter a sociedade é burrice, sabe? Então o que me prendia e que eu me libertei e que foi muito difícil, porque a gente tinha uma amizade de muitos anos, a gente formou junto, a gente tinha uma história de 15 anos, com uma história linda, construída, com um resultado maravilhoso, muito além do que a gente sonhou, sabe? E aquilo ali, para eu romper, foi exatamente isso que você acabou de me perguntar. Era para eu ter essa liberdade. Ai, meu Deus, você me fez responder isso, mas tudo bem, vamos lá. É para ter essa liberdade, sabe? Com todo respeito e admiração, de verdade mesmo. Sim. Ele também tem o resultado dele hoje, a gente continua, a gente conversa, a gente tem, até porque a gente divide resultados até hoje, né? Mas com todo respeito, aquilo me prendia, aquilo me travava em alguns pontos que eu precisava sair daquela gaiola para poder voar mais, sabe? E foi o que aconteceu e é o que hoje eu estou colhendo muito isso, não me arrependo. Inclusive, acho que foi melhor para os dois, sabe? Foi melhor para as duas partes. Bom demais. Fred, eu vou deixar aqui para quem assistiu esse episódio com a gente, todos os contatos do Fred aqui para você conhecer mais o trabalho dele, o dia a dia dele, enfim, o escritório, as mentorias e tudo. Mas eu queria que você falasse aqui também para quem está nos ouvindo os programas que você tem, o que tem aberto, quais são as opções de alguém que queira seguir com você, especialmente, né, na sua área, na parte de ensino aí, enfim. Conta um pouquinho para o pessoal. Ótimo, maior prazer. As redes você já vai deixar aqui. Eu acho que é importante a pessoa que está começando, que ainda não tem uma condição de entrar num curso e tudo, entender que lá no meu Instagram, no arroba Fred Pataro e no YouTube, arroba Fred Pataro Oficial, ela já tem conteúdo suficiente para ela começar a carreira dela e conseguir mudar de vida, tá? Gratuito. Mais que isso, eu quero um método, um passo a passo. A gente tem um curso de Advocacia Previdenciária de Elite, que é um curso de entrada nosso para a pessoa poder ali realmente construir um escritório que dá resultado. A gente tem centenas de pessoas que colhem muito resultado com esse curso, tá? Ele é aberto à venda perpétua, não tem essa de esperar lançamento, essa questão de escassez, porque eu entendo, Virgínia, que a pessoa que quer de fato implementar algo, crescer na vida, ela não tem que ficar esperando Black Friday, ela não tem que fazer nada disso. Ela vai ali e faz na hora que ela entende que tem que fazer. Se ficar procrastinando, eu entendo que não vai funcionar nem no meu, nem no de ninguém. E vender por vender, eu prefiro não vender. Para um advogado que já recebe ali a partir de R$ 10.000 por mês, já fatura a partir de R$ 10.000 por mês, a gente tem a trilha. E aí ali você pode ir na bio do meu Instagram, que ele consegue inclusive um diagnóstico gratuito para o escritório, para entender quais são os pontos principais do escritório dele. E aí, nesse diagnóstico, na hora da apresentação ali, a gente vai, além de dar para ele um plano de ação, entender, ó, você precisa mexer aqui, aqui, aqui. Se fizer sentido, a gente vai apresentar a trilha, se fizer sentido para a gente e para a pessoa, porque às vezes faz sentido para a pessoa, mas não faz para a gente também. Aí a gente vai apresentar o nosso programa de acompanhamento, que é o programa, eu entendo que é um dos programas mais completos que tem hoje no Brasil, para advocacia, gestão, prospecção, inteligência artificial, tráfego, a gente cuida do todo mesmo, mas além do curso, né, das aulas gravadas, a gente tem também esse acompanhamento. Inclusive, a gente vai levar posicionamento para o pessoal também, né, Virgínia? Vamos, acho que vamos. Estamos olhando isso aí. Mas é um curso super completo, é um programa de acompanhamento, muito mais que um curso, não são só aulas. Então, a gente tem plantões semanais, que a gente chama de sessão de direcionamento estratégico, todos os dias, com especialistas, com mentores super capacitados e que têm resultado no escritório. Não são mentores que a gente treinou ali e vai ali para tirar sua... Não. Eles têm escritórios com resultado acima de R$ 100.000 por mês. Senão a gente nem deixa mentorar. E ali, essas pessoas que vão mentorar os advogados que entram na trilha. E aí, depois da trilha, para quem fizer ali tiver uma sinergia com a nossa proposta de valor, com a nossa cultura,
a gente tem a confraria, que é limitada, a gente não deixa o grupo crescer tanto. Hoje nós somos 63 pessoas, mas a gente não deixa crescer muito para não perder o controle. Mas se tiver sinergia, é um prazer a gente receber as pessoas da trilha lá na confraria, tá? E hoje o que a gente tem é isso, é o que a gente entende que entrega valor. E após esses passos, né, é claro que a gente tem algo mais individualizado. Então, se você quer implementar uma controladoria dentro do seu escritório, a gente tem consultoria para isso, para tráfego, para comercial, para tudo isso. Então, a gente tem também de forma individualizada, mas depois que a gente estuda, depois que a gente faz o diagnóstico, para não vender por vender. Então, primeiro a gente precisa entender se é realmente aquilo que a pessoa precisa, para aí sim, se for o caso, ela entrar no nosso ecossistema. Maravilha, se eu fosse você não perdia. E tenho para dizer que nem só advogados, viu? Eu acho que até pessoas de outras áreas tem muito. Tem médico lá dentro. Imagino, Tem médico. imagino. E é muito legal, sabia? Esse negócio da gente aprender fora da bolha. Eu Sim. gosto muito disso daí. A gente É traz bom. insights muito legais. E só para complementar, tem advogados criminalistas, tem advogado trabalhista. De outras áreas. Tem advogado de outras áreas. É bem legal que eles fazem ali um network muito rico, né? E acaba fazendo parcerias lá dentro que acrescentam para isso. Né? Sem dúvida. Fred, muito obrigada. Acho que você agradeço. contribuiu, tenho certeza, assim, não só com os advogados que estão nos ouvindo, mas com todos os profissionais, que são a maioria, né, da audiência aqui, que estão em busca de pegar insights, de aplicar na carreira, seja um empresário, seja um empreendedor que está ali começando. Eu acho que o que você trouxe aqui inspira e ensina na prática para pessoas de todas as áreas. Eu aprendi muito. Eu anotei algumas coisas que eu quero aplicar aqui no meu negócio, aquela questão da indicação do Google ali, algo que eu preciso fazer um pouco mais. Então, eu acho que independente da área, né, da sua expertise aí no direito, que é gigante, acho que você ensinou para muita gente que nos ouviu aí. Muito obrigada. Pode deixar a sua mensagem final para quem está escutando. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Primeiro, obrigado, Virgínia, pelo convite. Assim, foi um prazer de verdade. Assim, adorei o ambiente, adorei a energia. Eu sou muito essa questão de energia, assim, da gente ter uma sinergia com a pessoa que a gente está conversando. Adorei, obrigado, Júnior, também, que está ali atrás das câmeras. Adorei ele. E para quem está nos ouvindo, eu espero que assim, você entenda que realmente você pode mudar de vida. Ainda que você esteja com um resultado legal, você pode ter um resultado muito melhor também na sua vida pessoal, né? Aplicando alguns métodos que estão aí para todo mundo, não só para quem tem dinheiro, para quem não tem. Eu acho que você puder tirar algum proveito do que eu ensinei aqui, eu vou ficar muito agradecido. E estou à disposição. Se alguém quiser me chamar, é só ir lá no direct do Instagram, respondo todo mundo, tá? Sempre respondo um por um, assim, eu mesmo, sem IA. Tá bom? Tá bom, obrigada, Fred. Tchau, gente.